Tá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Paz em Jesus. Essa casa quer abraçar a todos com muito carinho, com muito respeito e desejar a todos que essa noite seja proveitosa. Nesse momento, vamos nos elevar em pensamento, em sentimentos, a Deus, Criador de tudo e de todos, a Jesus, nosso guia, aos bons espíritos que se fazem aqui presentes em trabalho na messe do Senhor, sob a orientação de Bezerra de Menezes. Antes de qualquer coisa, ó Pai, queremos te agradecer, como sempre, a oportunidade de estarmos todos aqui, a oportunidade de termos momentos de paz e tranquilidade em Tua presença, na presença desses bons amigos, que nos fortalece, que nos ampara, que nos ajuda. Ao mesmo tempo que te pedimos por todos aqueles que aqui não puderam estar, o mesmo amparo, o mesmo alívio que nós sentimos agora, leve a eles também. A Ti, Mestre querido, pedimos que continue trabalhando conosco, permitindo que possamos ser cada dia melhores. Pedimos por aqueles que sofrem no corpo e na alma, por aqueles que agora em espírito se desnorteiam, se desesperam. Carrega-nos, Senhor, em Teus braços. Mostra-nos o verdadeiro caminho. Por todos nós, por todos os encarnados e desencarnados, te pedimos e rogamos o amparo nessa noite. E em Teu nome, em nome de Jesus, da corrente espiritual desta casa orientada por Bezerra de Menezes, damos por iniciados os trabalhos de exposição da noite de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, a nossa conversa de hoje vai girar em torno do assunto consciência. Um pouco mais profundo, talvez, do que a própria palavra. Vamos tentar trabalhar um pouquinho a nossa consciência, a consciência do cristão, a consciência do espírita. Consciência, quando nós falamos nas questões físicas de nosso corpo, nós podemos dizer que estamos conscientes agora, acordados em vigília. Podemos estar inconscientes de várias formas. Por exemplo, dormindo, um outro estado de consciência. Desmaiados, um outro estado de consciência física. Em coma, outro estado de consciência física. Mas a consciência que nos interessa essa noite é a nossa consciência como espíritos. É aquela consciência que nós ouvimos falar. É aquele lugar em que Deus escreveu suas leis. Todos nós nascemos com esse manual, por assim dizer. Nós temos em nós escritas as leis divinas, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E é nesse âmbito de consciência, na nossa consciência que habita o nosso espírito, que nós seremos cobrados, que nós seremos exigidos. E quem fará essa exigência? Quem nos cobrará?
nós mesmos. Nós temos as ferramentas para isso. Joana de Ângeles fala em psicologia transpessoal, quando se refere a essa questão de consciência. Essa parte da psicologia, ela não é recente. Ela surgiu na finalzinho da década de 60, início de 70, com um cidadão chamado Abraham Maslow. Ele que desenvolveu essa quarta força da psicologia. Essa força da psicologia, a chamada transpessoal, ela estuda exclusivamente a nossa consciência, os seus estados alterados, inclusive os físicos que a gente citou há pouco. Estuda também o que reflete no ser humano a falta, ou melhor dizendo, a alteração dos estados de consciência. Por exemplo, aquele que se manifesta como esquizofrênico, aquele que se manifesta como, antigamente se dizia louco, né? Presloucado. Enfim, praticamente, a psicologia transpessoal trata disso. De nós conscientes de nós mesmos quando aqui encarnados, e de nós conscientes quanto ao meio moral e ético em que vivemos. Que é aí que entra a consciência espírita, a consciência cristã. É por isso que a gente vê o título Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo escreveu um evangelho? Não, não escreveu. O Espiritismo retirou do evangelho a parte consciencial, que é a moral e ética do Cristo, e Kardec o realocou, colocou as orientações espirituais necessárias, as suas colocações, ordenou e, portanto, trouxe de volta para nós cristãos aquilo que havia se perdido por um longo tempo, que muitos ouvem falar que é o cristianismo redivivo. Na verdade, esse cristianismo redivivo significa nós, seres humanos, retornarmos à raiz do cristianismo. A raiz do cristianismo é a moral e a ética que Cristo nos trouxe. São as revelações que Cristo nos trouxe, rememoradas pela espiritualidade maior e por Kardec. Quando falamos de consciência, de estarmos conscientes moral e eticamente, estamos falando de estar ou não em contato com Cristo. Estamos ligados a Ele por essas orientações conscienciais. Joana de Ângeles vai mais a fundo em sua obra e diz o seguinte, que nós temos alguns estágios quanto à nossa consciência. Por exemplo, um estágio puramente fisiológico, aquele que encarnou aqui e está preocupado só com o físico. Esse ser humano transeunte aqui na Terra se preocupa em comer, se preocupa em dormir, se preocupa em relações sociais, e esse representa, por incrível que pareça, 75% da sociedade geral do mundo. Joana de Ângeles é enfática quando ela fala isso. Ela não deixa por menos de 75% as pessoas que aqui estão transitando, preocupadas com o ter, preocupadas com o ser, preocupadas com o seu poder, pouco preocupadas com o contexto geral. O que me importa é que eu me dê bem. Quando eu vi 75%, eu fiquei assustado. É bastante gente. E aí comecei a raciocinar e buscar fundo de verdade nisso. Imagina eu procurando desmentir Joana de Ângeles. E cada vez que eu buscava alguma coisa mais profunda, mais eu me dava conta que eu acho até que ela errou o número. Porque onde você enxerga um acidente com uma carreta, às vezes você tem um motorista da carreta preso nas ferragens e o pessoal roubando a carga.
Quando você observa uma região inteira devastada e pessoas, como ocorreu em Petrópolis há uns 4 anos atrás, um desabamento do morro inteiro, o que as pessoas fizeram? Aumentaram o preço do gás e da água, porque era o que faltava no momento. Quando tu vê um ser humano aumentando o preço para tirar vantagem de outro que já está sofrendo, a gente começa a entender Joana de Ângeles. Quando a gente vê uma favela inteira na mão de meia dúzia de marginais, sem que ninguém faça nada, a gente começa a entender Joana de Ângeles. E a gente começa a entender que comer, o dormir e o socializar é uma grande parte da população. Um segundo nível de consciência, nossa consciência, nós humanos, Joana de Ângeles transfere para a semidesperta, que é aquela que está se preocupando em comer, em dormir, em se socializar, mas já aparece uma pontinha de uma palavra chamada altruísmo, que é interesse pelo próximo. Já é aquele que se preocupa se o motorista vai ser salvo, já é aquele que se preocupa em distribuir a água que tem para o flagelado, já é aquele que se preocupa em montar uma ONG dentro da favela para tentar tirar essa gurizada do tráfico, da violência e tudo mais. Já há uma pontinha de esperança. Essa representa 5% da sociedade. Joana de Ângeles diz que tem aqueles indivíduos que já têm um aprofundamento psicológico, mas não têm prática. Ela chama ele de indivíduos psicológicos. Esses representam hoje cerca de 16%. São os que pensam, raciocinam a situação, os que têm vontade de ajudar e ajudam, e procuram trabalhar dentro da moral e da ética, com respeito. E o último segmento, que representa o restante dos 100%, algo em torno de 4% a 7%, segundo Joana de Ângeles, de acordo com a região, é a humanidade que ela classifica de consciencialmente desperta. Consciencialmente desperta. Aquela que é altruísta, que é devotada, que se preocupa com o próximo, que age com ética e moral, que busca a sua melhora individual. É pouco, é pouco. Para um universo de 100%, de 4% a 7% de pessoas agindo como deveriam agir todos nós, é pouco. Isso é uma crise de consciência? Se quisermos chamar assim, pode ser. Mas não pode haver crise naquilo que não existe. Em certa oportunidade, a gente pode ver no Livro dos Espíritos várias questões falando sobre consciência, perguntando, inquirindo aos espíritos sobre essas consciências. Da questão 835 a 842, por exemplo. Não vou ler todas, mas vou citar uma. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como um todo, como todo também os seus outros pensamentos. Ou seja, a consciência nos acompanha sempre. Ela é parte de nós, ela é parte dos nossos pensamentos. Ela nos pertence. Ela é o nosso guia, é o nosso manual. Não se separa de nós nem após a morte física. Ao contrário, quando a morte física vem, aí que o bicho pega. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, em 1873,
começa uma narrativa dizendo assim: o dever é a obrigação moral, entre parênteses, primeiro para consigo mesmo o dever, e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados, desde o pequenininho até o grande. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere a profissões. Quando ele começa a falar sobre isso, ele termina discorrendo sobre a consciência, que nos chama ao dever. Nós temos deveres, sim, e quem os regula é a nossa consciência. Em certa oportunidade, quando Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos, ele soube de uma experiência de um protestante da época que havia relatado que, após muitas preces, tinha sido levado aos céus. E lá tinha visto como que o céu funcionava e pôde, então, passar essa informação aos seus seguidores. Kardec sentiu uma pontinha de inveja, né? E, como resposta ao seu grande trabalho, a espiritualidade maior mandou um mentor para levar Kardec a um determinado lugar. Quem faz essa narrativa é Humberto de Campos, conhecido como Irmão X, em uma de suas crônicas citadas a Chico Xavier. E ele coloca que instantaneamente, ao apresentar-se para Kardec, esse espírito superior o leva num lugar extremamente desagradável. Um lugar onde as pessoas gemiam, gritavam, suplicavam por socorro, encontravam-se realmente deterioradas, desfiguradas, atoladas no barro, na sujeira. O lugar tinha um mau cheiro característico. Era sombrio, frio, gelado, sem vida. Cinza, branco, preto se misturava. Era realmente uma situação muito deplorável. Kardec se impressionou muito com isso. Isso tudo em sonho, em desdobramento. E Kardec, como era da sua índole, perguntar, né? Era professor, catedrático, ele vai fazer um inquérito com esse espírito superior que o levou até lá. E pergunta assim: seriam esses espíritos os imperadores como Calígula, Nero e companhia limitada? E o espírito diz a ele: não. Esses foram irmãos que desempenharam a sua função sem conhecimento do divino, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento e contato de suas leis. Faziam quase que mecanicamente. Esses já foram promovidos em reencarnações seguintes que puderam se recuperar. Então seriam esses espíritos os algozes dos cristãos nos primórdios do cristianismo? Não, não são esses. Esses a bondade divina já abraçou, já permitiu novas reencarnações e o seu adiantamento. Então seriam esses os genocidas como Gengis Khan, Hitler, Mussolini, Stalin, tantos outros? Não. Esses agiram sem conhecimento nenhum da religiosidade, sem amparo nenhum. Já foram socorridos e encaminhados a novas reencarnações. Então Kardec ficou um pouco perdido. Quem são então esses irmãos que habitam esse lugar tão ruim? E aí o Espírito explica a Kardec. Kardec, esses são irmãos que quando passaram pela carne, tiveram toda a informação religiosa e espiritual possível durante todos os tempos. São pessoas
que sabem o que deveriam ter feito e não fizeram. São pessoas, espíritos, que quando aqui chegaram, se depararam com as suas consciências e cobraram de si mesmos aquilo que não fizeram. São espíritos altamente preparados no conhecimento espiritual e religioso do Cristo, de Deus, e não praticaram. As suas consciências não deixaram eles em paz. Por isso eles habitam esse lugar. Então Kardec ficou extremamente impressionado. Ficou com uma dúvida muito grande. E no dia seguinte, quando ele desperta, ele resolve fazer uma pergunta específica, a de número 642, do Livro dos Espíritos. E essa pergunta é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores responderam da seguinte forma: não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, meus queridos irmãos, as nossas consciências, despertas ou não, nos cobrarão sim. Nos cobrarão aquilo que nós deixarmos de fazer. Porque muitos de nós também já ouviram: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente. Também já ouvimos sepulcros caiados, por fora brancos e por dentro podres. Também já ouvimos: a fé sem obras é cadáver, é morta. De que adianta uma imensidão de horas de estudo se a gente não coloca nada em prática? Será que não vamos acompanhar Kardec para aquele lugar agradável? De que adianta horas de estudos se a gente não consegue mudar nada? De que adianta nós conhecermos todas as leis divinas, todas as orientações de Cristo, e não sermos capazes de ouvir ninguém? De que adianta tudo isso se perante as nossas consciências nós não nos comprometemos em tentar, pelo menos? Porque nós sabemos que bom, perfeito só Deus. Mas também sabemos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele que se encontra tentando dominar as suas más tendências já está num caminho excelente, perto do resto da tropa já estamos bem. Tentando. Por que não nos permitir tentar? Por que não nos permitimos melhorar? Talvez porque o orgulho não deixe. Por isso Jesus foi sábio quando disse assim: vai e reconcilia-te com o teu irmão enquanto está em caminhada. Porque depois da caminhada, pode ser que tu nem enxergue o irmão esse que tu brigou, porque ele pode estar acima da tua faixa vibratória e tu não enxerga ele. E tu deixou de se reconciliar com ele, e isso vai pesar na tua consciência. Quando tu abrires o manual da tua consciência, o que está escrito ali pelas leis divinas, aí pode ser tarde. É difícil? Depende como nós encaramos. É fácil? Deveria ser.
Que momento é esse? É o nosso momento. Todos nós aqui, que estamos sentados e nos enxergando, e não somos médiuns videntes, sabemos que estamos reencarnados. E reencarnados é uma oportunidade, gente. Deus nos permite mais uma oportunidade de sermos conscientes das nossas obrigações ético e morais e sermos diferentes. Há pouco tempo atrás, nós vendíamos indulgências, cadeiras no céu. Nós matávamos em nome de Deus, em nome de Cristo. Há pouco tempo, 600, 700 anos atrás. Hoje nós estamos numa situação um pouco melhor, um pouquinho mais humanizados. Mas o que nós estamos fazendo com as nossas consciências nesse momento? Somos conscientes do que temos que fazer e não fizemos. Não somos conscientes, só estamos aqui coabitando. Vamos seguindo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo vai responder por mim ou eu vou responder por mim mesmo? Sejamos mais honestos com nós mesmos. Como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ao final do dia, recolhe-te e faz um exame de consciência. Vê se tu não afetou ninguém, se tu não atrapalhou ninguém. Faz esse exame. Confronta você com você mesmo. Te olha no espelho da alma e vê o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não vê coisas agradáveis. Muitas vezes esse exame de consciência nos deixa até mais perturbados do que o normal. Mas é para isso que ele serve. É para isso que Santo Agostinho nos convida a fazer isso. Que é para que nós nos fortalecemos através da prece, da oração e encaminhemos a nossa melhora. Não há reforma íntima possível sem sermos conscientes de quem nós somos. Nós só podemos fazer uma reforma em um ambiente físico, por exemplo, quando nós decidimos que aquele ambiente não nos é mais favorável. Ou ele está pequeno, ou ele está grande demais, ou ele está preto, ou ele está branco, enfim, ele está abafado. Nós vamos resolver mudar. E assim é conosco mesmo. Assim é conosco mesmo. Nós só vamos poder nos modificar e tranquilizarmos as nossas consciências quando nós nos entendermos devedores, necessitados de uma modificação, ou mais de uma até. E aí então poderemos ter a nossa consciência cristã, a nossa consciência espírita mais tranquila, melhor. E aí vamos galgando as escalas espirituais que todos sabemos que existem, até chegarmos na perfeição relativa. Consciência. A consciência, para nós, deveria ser tudo. Sejamos conscientes de nós mesmos, usando nada mais, nada menos que Jesus de guia nessa estrada consciencial que a gente se encontra. E aproveitemos o máximo possível esta reencarnação para melhorar a nossa relação com as nossas consciências. Queridos irmãos, era isso que tínhamos para hoje. O convite a enfrentarmos as nossas consciências e pormos em prática a nossa melhora. É isso que Jesus quer de todos nós. E é para isso sermos conscientes e ativos, perseverantes, que Deus nos criou. Simples e ignorantes,
rumo à perfeição relativa. E nesse momento em que estamos conscientemente mais calmos, mais tranquilos, abraçados por essa atmosfera que nos é permitida pela espiritualidade maior, queremos nos voltar a Deus. Conversar um momento com aquele que escreveu em nossas consciências o que deseja de nós. Agradecer a Ele essa oportunidade, a oportunidade de acordar, de despertar a nossa consciência cristã e espírita, para aproveitarmos o máximo esta linda oportunidade de reencarnação. Agradecer a Ele tudo que tem feito por nós, pelo seu amor incondicional, pela sua paciência conosco. Pedir a Deus nesse momento por todos que necessitam abrir os seus olhos, que necessitam trabalhar pelo bem, que se acordem e que se despertem o quanto antes. Pedir a Ele que nos mantenha firmes no caminho do bem, que nos mantenha acolhedores às suas palavras e às suas orientações. Pedir ao Mestre Jesus que nesse momento seja o nosso guia, que seja o nosso porto seguro, que nos ampare nesta caminhada, nos fortaleça, nos faça crescer em nós mesmos, para que possamos ajudar e auxiliar a todos que nos cercam. Queremos agradecer a espiritualidade que nos acompanha, nossos anjos da guarda, nossos mentores amigos, que continuem o trabalho conosco, para que o nosso despertar consciencial